Então vamos abrir a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, vamos lá falar sobre a Páscoa. Você já ouviu muito isso e vai ouvir mais um pouquinho. Êxodo 12, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo todo. E depois nós vamos explanar estas coisas aqui. Então vamos lá. Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas, a comerão. 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 26. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi, presta atenção, 430 anos. Vamos orar. Deus, abra o nosso entendimento. É só isso que eu peço, Senhor. Queremos ver, Senhor, aqui estão estes meus irmãos, minhas irmãs. O que mais nós queremos é compreensão do Evangelho, da Tua Palavra, da ceia. Por quê? Por que temos que fazer isso? O que significa isso, Senhor? Assim, abra o nosso entendimento, Deus. Aqui estão o coração dessas pessoas. Abra o nosso entendimento. Oramos crendo que será pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. O último versículo que nós lemos foi: o povo de Israel ficou 430 anos escravo no Egito. Então preste atenção. Deus veio para libertar o povo do Egito. Por que o povo ficou na escravidão? Se você for ver a história de José, José foi vendido como escravo, passou por todas aquelas tribulações da vida dele, até que José, levantado por Deus, passou a ser o segundo homem da terra do Egito. Deus deu aquele sonho para ele, aquela estratégia toda, e ele passou a ser o segundo homem em autoridade da terra do Egito. Ele prosperou muito, José. José trouxe os seus pais para o Egito, uma família com 70 pessoas, e essas 70 pessoas se tornaram o povo de Israel. Mas depois que José morreu, se levantou um segundo faraó, que não conhecia José. E o que esse segundo faraó fez? Ele escravizou a família toda de José, o povo de Israel, a nação de Israel. Então a prosperidade de José, ela foi uma ilusão. Por quê? Porque eles prosperaram por um tempo. Mas depois que José passou, o que a nação herdou de José? Herdou escravidão de 430 anos. Então durante 430 anos, eles se tornaram escravos dos egípcios, fazendo tijolos, construindo cidades, até que Deus se levantou e levantou Moisés para libertá-los do jugo da escravidão. Então Deus mandou 9 pragas, destruiu a terra do Egito, e a 10ª praga seria que todo primogênito, desde animais, desde os servos, até o filho de Faraó,
iriam morrer naquela noite. Deus iria passar e eles iriam morrer naquela noite. E Deus dá uma estratégia. Qual a estratégia? Para vocês que são meu povo, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro, não vão quebrar nenhum osso desse cordeiro. Vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, passar nas portas, nos umbrais, na verga da porta, lá dentro da casa. Vocês vão vestidos com roupa de viagem, né? Vocês vão comer esse cordeiro com ervas amargas e pães asmos. É a Páscoa do Senhor. E naquela madrugada vai acabar a escravidão de 430 anos, né? Então eu quero trazer isso para a nova aliança, para você entender a ceia, para você compreender por que é que você pega esse cálice, por que é que você come o pão, por que é que existe a ceia. E nós não comemoramos Páscoa. Páscoa é coisa do Velho Testamento, é coisa dos judeus. Foram eles que viveram escravo no Egito e cumpriu a Páscoa na vida deles. Nós somos igreja, vivemos no Novo Testamento. Para nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos a ceia do Senhor. Para nós a Páscoa se tornou a ceia do Senhor. Então você tem que entender essas coisas. Então nós não cumprimos ritual de Páscoa. Para nós existe a ceia do Senhor, que é uma ordenança que Jesus instituiu para cada um de nós, para com que a igreja cumpra. Então Deus deu essas coordenadas. E o que aconteceu? Quando eles comeram isso, quando a morte e a destruição veio, a casa que tinha a marca do sangue não sofreu nenhum dano, não aconteceu nada, não foram tocados aqueles que estavam lá dentro. Naquela madrugada acabou a escravidão da vida deles, que o Egito exercia sobre eles. Então, vamos fazer um paralelo aqui. O que Deus ordenou para ele? No versículo 5 de Êxodo 12, olha lá. O cordeiro, o que tinha que ser sacrificado, o que seria utilizado o seu sangue. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então foi Deus que ordenou. Agora vamos lá no Novo Testamento encontrar esse cordeiro. Só que agora o cordeiro que nós vamos encontrar não é um animal. O cordeiro que nós vamos encontrar na nova aliança é o próprio Deus que se fez homem, assumiu um corpo de carne, se encarnou num corpo humano. Então vamos lá, vamos procurar o cordeiro na nova aliança. João, Evangelho de João, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque Cristo, tudo que foi feito na Páscoa é um tipo do que Cristo faria no futuro. A Páscoa foi só uma sombra da libertação que um dia haveria sobre o povo com a vinda de Cristo ao mundo. Então, João, capítulo 1, né? Deixa eu chegar lá rapidamente. Nós vamos encontrar João Batista, né? Versículo 29. Olha lá o cordeiro. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: olha a revelação que João Batista teve de Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha que João Batista compreendeu. Quando ele viu Jesus, ele teve a revelação. Qual revelação? Que agora se acabaria todos aqueles sacrifícios de animais da velha aliança. Quando ele vê Jesus, ele fala assim: olha o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que vai tirar, vai dar um jeito na questão do pecado do mundo. Então, olha como João Batista enxergou Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. Ele não viu Jesus só como uma pessoa, mas ele viu Jesus como o Cordeiro do sacrifício, o último sacrifício da lei, o último sacrifício da velha aliança. Então ele olha para Jesus e ele tem revelação. Olha o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro de Deus. O que ele vai fazer? Na cruz, ele vai tirar o pecado do mundo. Ele vai dar um jeito nesta coisa chamada pecado. Então agora Jesus, ele é a imagem real. A lei era uma sombra, era um ritual, era uma sombra. Quando Cristo vem, ele é a imagem real. No Velho Testamento, o costume de matar animais era constante, não resolvia o problema.
Mas quando Cristo vem, agora ele vai cumprir a sombra, ele vai tirar o povo da sombra. Então quando Cristo vem, agora ele é o Cordeiro perfeito. Lá na velha aliança, o Cordeiro tinha que ser macho de 1 ano perfeito, não podia ser animal defeituoso, cego, coxo, tinha que ser um animal perfeito. Por quê? Porque era um tipo de Cristo. Agora Cristo vem na nova aliança. Ele é o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, que vai tirar o pecado do mundo. Então olha o Cordeiro de Deus aqui, olha ele aqui em pessoa. João Batista entendeu isso, olha o Cordeiro de Deus. Finalmente veio a resposta de Deus que vai tirar o pecado do mundo, nesse mesmo capítulo, versículo 36. E vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Então, Jesus é apresentado como Cordeiro de Deus. Vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver que Paulo apresenta Jesus da mesma forma, do mesmo jeito. O sacrifício perfeito, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa. O que ele está dizendo? Os coríntios tinham que largar toda a impureza, todas as coisas erradas, era o fermento velho, tinha que lançar fora tudo aquilo. Né? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, pois sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Como Paulo apresenta Cristo agora? Como Cordeiro, ele vai lá na velha aliança. Ele fala que agora Cristo é o Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro. As coisas mudaram. E ele diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, com as velhas coisas. Mas, né, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então como é que Paulo apresenta Cristo? A mente dele vai lá em Êxodo 12. Então ele apresenta o Cristo da nova aliança, o Cordeiro agora. O verdadeiro Cordeiro que seria o último sacrifício da lei. Então você tem que entender isso. Cristo, ele veio cumprir a lei. Ele não veio abrogar a lei. Ele veio cumprir. Então Cristo é o Cordeiro perfeito que cumpriu a lei. Por ele ser perfeito, o sacrifício dele foi perfeito e não se repete mais. Acabaram-se os sacrifícios. Não é como na velha aliança que toda hora tinha que matar animais, aquilo não parava. Como Cristo era o Cordeiro perfeito, Cordeiro de Deus, ele vem cumprir a lei. Ele cumpriu o último sacrifício da lei, libertou-nos da lei. Por ele ser perfeito, o sacrifício foi perfeito, não se repete mais, não tem necessidade de se repetir novamente. Está bem claro isso? Então ele cumpriu o sacrifício perfeito, acabaram-se os sacrifícios. De todas as ordens acabaram-se os sacrifícios. Não existe mais sacrifício que agrade a Deus. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo foi tão perfeito que satisfez a justiça de Deus. E Deus agora não exige mais sacrifícios de nada. É o homem que exige. É a igreja às vezes que quer sacrifício das pessoas. Não, o verdadeiro sacrifício foi cumprido na cruz em nosso favor. Acabaram-se os sacrifícios. Está bem claro isso na tua mente? Então Cristo cumpriu a justiça de Deus. Por ele ser perfeito, acabaram-se os sacrifícios. Então nós encontramos o Cordeiro aqui, né? Agora, volta lá para Êxodo 12. Vamos trabalhar nisso. Êxodo 12, o que ele diz mais? Versículo 7, olha lá. E tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargas o comerão. Né? 11, desta maneira o comereis, lomos cingidos, sandálias nos pés, cajados na mão, comê-lo-eis à pressa e à Páscoa do Senhor. 13, olha aqui o 13. O sangue vos será por sinal, na casa em que estiverdes, quando eu vir o sangue, o que ele vai fazer? Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então olha bem, pensa nisso.
Quando Deus veio para ferir a terra do Egito, porque foi Deus que feriu a terra do Egito, a única garantia naquela casa não haver ninguém ferido era a marca de um sangue. Não é porque dentro da casa tinha alguém santinho, melhor que o outro, alguém bonzinho, mais bonzinho que o outro, alguém mais santo que o outro. Não. É porque eles tinham uma cobertura. Qual era a cobertura? A marca do sangue. Então, na casa em que tinha a marca do sangue, não aconteceu nada. Estava havendo destruição em toda a terra do Egito, havendo morte em toda a terra do Egito. Mas na casa que tinha a marca do sangue, nada podia ser tocado. Eu quero que você compreenda o valor do sangue de Jesus. Vamos falar isso. Se o sangue de animal, presta atenção, nos umbrais e na verga da porta, tinha o poder de proteger toda a casa e eles não ser tocados por mal nenhum, então quanto vale o sangue de Cristo, que nós trazemos a marca desse sangue na nossa vida? Quanto vale? Se o sangue de animal, nenhum mal tocou em quem estava dentro da casa, quanto vale o sangue de Jesus? Você entende como isso é grande? Como o sangue de Jesus é grande? Como o sacrifício dele é grande? Como a cobertura que esse sangue nos dá é uma coisa gigantesca, extraordinária? Compreende isso ou não? Então vamos agora procurar esse sangue lá no Novo Testamento. Vamos lá, primeira carta de Pedro. Olha, isso aqui está escrito, isso aqui é a verdade. Isso tem que ser proclamado, gritado, anunciado, né? Olha o que ele diz. Versículo 18, 1 de Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, legada pelos vossos pais. Mas o que é que me resgatou? Mais pelo precioso sangue como de cordeiro. Olha o cordeiro aqui, ó. Mais pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora presta atenção. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Em Deus. Então, como eu fui resgatado da vã maneira de viver legada pelos pais? Como é que eu fui resgatado do fútil procedimento? Que poder me resgatou? Precioso sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. O sangue de Cristo. Então você é um resgatado pelo sangue. Você acredita nisso? Você é um liberto por esse sangue. O sangue não foi derramado para espantar o diabo. As pessoas falam assim, o sangue de Jesus tem poder. Né? Poder de quê? Mas o sangue foi derramado como uma oferta a Deus. E ele me resgata do fútil procedimento da vã maneira de viver, através do sangue do cordeiro sem defeito, sem mácula. Então, se na velha aliança um sangue de bode, de cordeiro, de animal, trazia tamanha proteção sobre aquela casa que Deus não podia tocar e nenhum mal entraria ali, e o sangue de Cristo, que foi derramado a nosso favor, esse sangue que nos comprou, que valor tem? Até onde você enxerga este sangue da nova e eterna aliança? Nós vamos tomar a ceia. É uma coisa poderosíssima. Admira-me das pessoas não estar gritando isso na televisão. É isso que liberta o homem, quando o homem entende isso. O verdadeiro crente não tem que ter medo de macumba, inveja, demônio, feitiço, Sexta-feira 13. Não, isso é tudo lixo inoperante para quem está debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo. Você acredita nisso? É por fé. Então, quando o diabo olha para a igreja, ela vê uma igreja coberta pelo sangue. Você acredita? Eu não vejo nada, você não vê nada. Mas ele sabe que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. E o que ele pode fazer com essa igreja? Não pode fazer nada. Lá dentro da casa só tinha gente perfeita? Não, um monte de gente que daqui a pouquinho estava traindo Deus. Daqui a pouquinho.
Primeira dificuldade que eles tiveram, queriam voltar para trás, voltar para o Egito. Um monte de pecador, mas algum mal tocou nele? Não. Porque tinham a cobertura e a marca do sangue. Vamos ver mais sobre o sangue. Romanos capítulo 5. Estou te falando uma coisa maravilhosa, que é o Evangelho, que vem da cruz. Então, Romanos capítulo 5, só o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, mais um pouquinho, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Quando? Sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o que vai acontecer conosco? Seremos por ele salvos da ira. Então, a ira de Deus não vai nos atingir, porque nós fomos justificados pelo seu sangue. Então, o que nós devíamos, os pecados que nós devíamos, o sangue nos justificou, nos tornou sem culpa diante de Deus. Qual mérito eu tenho? Nenhum. Qual boa obra que eu fiz para merecer isso? Não tenho uma boa obra tão perfeita que me faça merecer isso. Mas é o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que me justificou. Te tornou inocente. Você acredita nisso? Te tornou inocente. Deus bateu o martelo e declarou, pum, inocente. Mas eu não tenho mérito nenhum, eu quero ter mérito. Deus fala, não, teus méritos são tudo manchados. O mérito é do meu Filho Jesus Cristo. Você aceita ou vai voltar para a lei e tentar se justificar por obras, por coisas para fazer? Então o sangue nos tornou justificados. Então, nós estamos sem culpa e sem condenação diante de Deus. É tão difícil as pessoas confiar nisso. Você vai ser defeituoso até o fim. Você não é perfeito. Mas você está sem culpa diante de Deus. Porque você foi justificado pelo sangue. Então nós vamos tomar a ceia. Nós vamos falar, este cálice é meu sangue. O sangue do Novo Testamento, da nova, não da lei. Da lei era questão de animais. Está enxergando isso comigo? Então vamos, Efésios capítulo 1, vai para frente. Efésios capítulo 1. Vamos ler desde o 3, vai, porque você tem que memorizar esses textos, mas a tônica é o 7. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, ela antes da fundação do mundo. Pastor, nos escolheu antes da fundação, antes que o mundo existia, você foi escolhido, não é isso que está aí? Deixa para lá, vamos. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, nele, temos a redenção pelo seu sangue. Eles viveram 430 anos escravos. O sangue esteve no umbral, nos umbrais na verga da porta. O mal não destruiu eles ali dentro. Naquela noite acabou a escravidão de 430 anos. Acabou ou não acabou? Então o que ele está dizendo aqui? O que é a redenção? A redenção é o fim do cativeiro. Quando eu me converti a Cristo, eu criei nele de todo o coração, recebi como único e suficiente Salvador, ele me arranca da escravidão, me faz ser filho de Deus agora. A redenção, eu podia ser aprisionado por 1001 coisas, acabou a escravidão da minha vida, eu sou dele agora e sou filho de Deus, só que eu não sei isso. Por isso que eu preciso ser ensinado com o Evangelho. Não tem que voltar para a lei e ficar lá fazendo votos, sacrifício, jejum, me matando. Preciso ser ensinado. O que aconteceu comigo? Eu aceitei Jesus. O que aconteceu comigo? O que é o Evangelho? Agora, esse crente não precisa de uma igreja que ensine qual é o Evangelho. O que aconteceu com ele? O que é o novo nascimento? Ensine que grandeza aconteceu com ele.
Agora vai para uma igreja que só fala de macumba, demônio e libertação. Vai acabar, ele não sabe de nada, ele vai ficar escravizado anos. Vai ficar escravizado anos. Vai fazer campanha, pôr a mão na cabeça umas mil vezes. Vai beber uma caixa de água orada. Vai ter sal grosso ungido e não sabe o que aconteceu com ele. Então nós temos a redenção pelo sangue. Assim como naquela noite acabou a escravidão da vida deles. Quando eu encontrei Jesus, a redenção, fui liberto pelo sangue. Olha como isso é grande e poderoso. Você está enxergando isso comigo ou não? Eu estou te lendo aqui, eu não estou inventando, eu não estou assim, rico para lá, Deus me manda dizer, eis que, né? Não estou falando isso aí para mim não serve. Eu sei imitar bem, quer que eu dou uns reteté aqui? Não se ofenda não. É tão fácil enganar o povo com essas coisas, basta fazer umas coisas assim que já vai falar, está cheio do poder. Não é isso? Aí tudo, ô glória, só fica no glória, não passa disso. No qual, presta atenção, está escrito, é verdade, no qual temos a redenção pelo seu sangue. E os pecados, pastor, e o que eu devia? E a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha, segundo a riqueza da sua graça. Então, o sangue me redimiu, me pôs em liberdade. Então olha como é importante a informação. Informação errada gera escravidão. Informação errada cria uma fé errada na cabeça das pessoas. Informação errada escraviza a pessoa na religião. Informação certa traz a fé certa, liberta, traz conhecimento, traz vida nova para as pessoas. Essa informação, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e tudo que eu devia, houve a remissão. Deus retirou tudo, apagou tudo, acabou tudo dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Essa graça é tão rica que fez isso por mim, gratuitamente, eu não precisei pagar por nada. Por nada. Agora, a gente precisa falar essas coisas. É o conhecimento da verdade que liberta as pessoas. Então as pessoas chegam na igreja com a mente tão escravizada. Para chegar numa igreja da graça, né, que prega a graça, não é que tem nome da graça, mas que prega a graça. Porque tem igreja que tem nome da graça e dá sal grosso para todo mundo. Não é a igreja da graça. Isso não tem nada a ver com graça. Para ela chegar e tentar entender isso, ela vai passar por tudo que você está vendo aí. Quando ela estiver esgotada, cansada, que até parar de ir na igreja, não quer mais ir na igreja, chega de igreja. Vou ficar com Deus em casa. Eles falam assim. Então aí que ela vai estar pronta para entender essa nossa linguagem. Para começar a entender, ter um coração para começar a entender o evangelho. Quando ela estiver cansada. Então o que ele fala? É a riqueza da graça de Deus. É essa coisa abundante que se chama graça, que Deus me dá tudo de graça. Colossenses 1,14. Vamos lá. Colossenses 1,14. Vamos ler o 13 também. Você acredita no que está escrito? Você acha que isso aqui é a boca de Deus? É. Então Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Tem tradução que tem isso, pelo seu sangue, e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Então o sangue fez isso por mim. Você está entendendo o valor daquele sangue derramado na cruz? Esse sangue que vai ser simbolizado por esse cálice, que nós vamos trazer à memória a morte do Senhor, o que foi feito na cruz, que faz parte da ceia, que não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa é dos judeus, ceia é coisa de nós cristãos. Temos a redenção pelo sangue. Hebreus capítulo 9. Então vamos lá, Hebreus capítulo 9, versículos 11 em diante. Olha como está claro isso aqui, ó. Versículo 11 de Hebreus. Quando, porém, veio Cristo,
como sumo sacerdote dos bens realizados, já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, de acordo com a lei, olha lá, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, agora leia e entenda, tendo obtido uma eterna redenção. Então essa redenção, essa libertação é eterna, ela não tem mais fim. Porque a garantia dela é o sangue de Jesus. Ele entrou com o seu próprio sangue. O que o sumo sacerdote fazia na velha aliança? Ele ia com o sangue de animais nos santos dos santos. O que Jesus Cristo fez? Ele vai com o próprio sangue dele, num santuário celestial, e apresenta o sangue dele diante de Deus. Por ser um sangue perfeito, ele obtém para nós uma eterna redenção. Uma redenção que não se acaba. Uma redenção que não tem fim. Está bem claro isso no teu coração? Não tem fim. Uma vez que você foi redimido, acabou. Nem nada mais pode te escravizar. Nada mais. Porque o sangue dele garante essa nossa redenção. Ela é eterna, não tem fim. Você acredita nisso? De todo o coração? Então o Evangelho me põe em liberdade. Daqui a pouco nós vamos tomar a ceia e trazer a memória e anunciar a morte dele. A morte dele é isso que eu estou te pregando. Foi esse benefício todo que trouxe para cada um de nós. Vamos ver outra coisa. Volta lá para Êxodo 12. Eu quero ler um texto aqui com você. Êxodo 12. Para lermos mais uma coisinha e depois vamos servir a ceia, tá? Assim que eu terminar, aqueles oficiais que vão servir a ceia já podem vir aqui. A Jéssica já pode vir, já dando introdução na música. Então, Êxodo 12, 46. Olha o versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Então, o cordeiro que eles mataram na velha aliança não poderia ser quebrado os ossos. Agora vai lá para João 19, no versículo 36, quando Jesus está ali na cruz, os dois ladrões já haviam morrido. Então João 19, versículo 36. Vamos ler desde o 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação para o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem retirados. Por que quebrar as pernas? Eles estavam vivos. E se quebrasse as pernas deles, eles não teriam mais apoio, eles ficariam pendurados só com as mãos e morreriam asfixiados. Né? Continuando. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. Isso aconteceu para que se cumprisse o quê? A Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Eles verão aquele a quem transpassaram. Então não podia ser quebrado nenhum osso de Jesus. E se cumpriu direitinho que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Agora volta lá. Êxodo 12 de novo. Vai lá. Marca aí. É a última vez que nós vamos voltar aqui. Quais foram os elementos que eles comeram à Páscoa? Êxodo 12. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos e ervas amargas. 3 coisas. Eles comeriam a carne do cordeiro assada no fogo, pães asmos. O que eram pães asmos? Era um pão sem fermento. Eles não teriam tempo para deixar a massa levedar, para levar pão para a viagem. Então tinha que ser um pão feito rápido, pão asmos. E ervas amargas, que simbolizavam o sofrimento da escravidão. Então eles tinham que comer o cordeiro, os pães da pressa
e ervas amargas para lembrar do sofrimento que eles viveram 430 anos. E agora, na ceia, na nova aliança, que não é Páscoa, é ceia. Lucas 22, vamos lá. 19 a 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice... Agora, olha como isso é claro, meus irmãos. Pelo amor de Deus, entenda. Este cálice é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, no meu sangue. Novo Testamento em quê? No sangue dele. Derramado em favor de vós. Então agora não tem mais as ervas amargas. Por que não tem as ervas amargas? Porque Cristo na cruz levaria a amargura, o sofrimento, a escravidão de todo o povo. E o Cordeiro, está ele presente pessoalmente, ele é o Cordeiro agora. Então eles só comeram o pão e tomaram do cálice. Está bem claro isso na tua mente? Agora, uma pergunta que uma irmã perguntou hoje para mim. Mas está escrito que tem que se tomar a ceia uma vez por mês. Não está escrito. Jesus só mandou, ou melhor, ele ordenou, porque a ceia é uma ordenança, que tem que se fazer isso e trazer à memória a morte dele. Mas deixou aleatoriamente como é que a igreja se decide como fazer. Então, se a pessoa quiser participar da ceia uma vez por ano, ele é livre. Deus não deixou determinado como tem que ser, nenhuma regra. Se a igreja decide que vai participar da ceia a cada 6 meses, ela é livre. Se a igreja decide que vai participar a cada trimestre, ela é livre. Se a igreja decide que vai participar da ceia todo domingo, ela é livre. Se ela decide que vai participar o primeiro domingo, o segundo domingo de cada mês, como nós decidimos, ela é livre, contanto que se pratique, que creia, que se pregue, que se faça. Vocês estão entendendo? É livre. Agora as pessoas dão um nó na minhoca, na cabeça, porque isso onde está escrito? É livre. Você que determina. Está bem claro isso? Então, meus irmãos, finalizando. Eles foram libertos do cativeiro de 430 anos. Não foram libertos? E nós, aqui na Nova Aliança, fomos libertos da condenação eterna, do cativeiro espiritual, da mão do diabo. Então nós vamos trazer a memória. Cristo morreu, ele veio, ele morreu. Quando você estiver comendo do pão, é o corpo que foi partido lá, que foi derramado o sangue dele. Com entendimento, você está celebrando a tua liberdade, a tua salvação. Consciente do que ele fez na cruz, sem medo de nada. Sem medo de superstição nenhuma, sem medo de demônio, não dominado por nenhuma liderança que te escraviza. Livre, totalmente livre, como a igreja é. Uma consciência sem culpa, sem condenação, mas um coração aceso, crendo que tudo isso se cumpriu na morte do Senhor Jesus. Sim ou não? Então vamos participar. Quero que os oficiais venham aqui, rapidamente. A Jéssica vem. Rodrigo, está tudo pronto aí.